Olá, pessoal. Continuando falando sobre esse livro aqui, Paulo Convertido, do Alan Segal. Um ponto que é colocado muitas vezes é que a chamada alta cristologia, né, você falar abertamente que Jesus era Deus, vai aparecer ali no prólogo de João. Fala do Logos, que se fez carne. Né? Ali está bem explicado, mas isso não está muito claro nos textos mais antigos, especificamente nas cartas paulinas. Bom, existe uma exceção a essa regra aí, que é a carta de Filipenses. Filipenses, capítulo 2, versículo 5, diz assim: de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, Deus Filho é diferente do Deus Pai, mas ele sendo em forma de Deus, poxa, tá estranho isso aqui, hein? Mas esvaziou-se a si mesmo, tornando-se a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então quer dizer que não era homem. E achando-se na forma de Deus, de homem, quer dizer, ele estava na forma de Deus, ele se esvaziou e assumiu a forma de homem. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a cruz. Então isso aqui parece que temos aqui uma alta cristologia, né? Aqui o livro do Alan Segal, ele vai falar sobre isso na página 117. Ele vai dizer o seguinte: essa passagem tem várias características de hino, indicando que Paulo está citando um fragmento da liturgia primitiva, ou se referindo a um cenário litúrgico. Filipenses 2 é provavelmente o escrito mais antigo no Corpus Paulino, bem como a mais antiga cristologia do Novo Testamento. Assim, não surpreendentemente que ela seja a mais exaltada cristologia. Em Filipenses 2,6, a identificação de Jesus como a forma de Deus implica sua pré-existência. Cristo é descrito como um aspecto eterno da divindade, que não estava orgulhoso da sua posição, mas consentiu em assumir uma forma humana e sofrer o destino do homem, mesmo morte de cruz. Essa transformação da forma do divino para o humano é seguida pelo inverso, a transformação da volta a Deus. Por causa dessa obediência, Deus exaltou a Jesus e concedeu a ele o nome que está acima de todo nome. Ao parafrasear esse fragmento de liturgia, Paulo testemunha que a comunidade cristã antiga dirigia suas orações para essa figura humana de divindade junto com Deus, tal como aparece em 1 Coríntios 16, 22, Romanos 10, 9 e 1 Coríntios 12, 3. O que é impressionante, pois os cristãos, como os judeus, recusam-se a venerar qualquer outro deus ou herói. Quando os rabinos ganharam o controle da comunidade judaica, eles argumentaram ferozmente contra a adoração de qualquer anjo e polemizaram especificamente a crença de qualquer figura celestial, exceto Deus. Isso está no Sanhedrin 38b. E ali você vê em Filipenses os cristãos ali adorando a Jesus como se fosse um Deus, né? Aqui no livro do Raymond Brown, ele também vai falar uma introdução ao Novo Testamento, na página 651, ele vai falar do hino cristológico de Filipenses. A descrição de Cristo como um servo a ser imitado é uma passagem mais famosa de Filipenses e de fato está entre as linhas mais memoráveis escritas pelo apóstolo. Existe uma enorme literatura dedicada a ela e uma análise detalhada ultrapassa os limites do livro introdutório. Contudo, podemos destacar que a maioria pensa que Paulo escreveu, mas ele não criou essas linhas. Provavelmente é um hino pré-paulino que os filipenses conheciam e que podem ter ensinado a Paulo durante a sua primeira visita. As propostas sobre o contexto do hino incluem reflexões gnósticas sobre o homem primordial, o tratado de Poimandres, da literatura hermética,
A história de Adão no livro de Gênesis e a especulação de um segundo Adão, a imagem do servo sofredor do Deutero Isaías e a figura personificada da sabedoria divina no judaísmo pós-exílico. Tudo isso são possibilidades para o texto. O debate acerca do foco exato da cristologia concentra-se em, estando na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus. É aí que está o ponto, né? O hino postula a encarnação de uma figura divina, como faz o prólogo de João. Ou será que existe um jogo com as duas figuras de Adão? O Adão de Gênesis, que era a imagem de Deus, mas por tentar ambiciosamente chegar mais alto, caiu mais baixo mediante o pecado, e Cristo, que é a imagem de Deus, mas ao optar humildemente de descer mais baixo, findou por ser exaltado ou ser-lhe concedido nome divino. Se o hino é encarnacionista e foi redigido em aramaico nos anos 30, o tipo de cristologia alta neotestamentária foi atingido realmente numa etapa muito cedo. Então esse texto aqui do Filipenses, ele com certeza aqui vai ser explorado por outro livro aqui que eu estou fazendo resumo, do Larry Hurtado, né? Que ele fala exatamente que essa alta cristologia ela já está desde o começo, inclusive nas obras paulinas. Então não é correto se dizer que essa alta cristologia está ausente em Paulo, que só vai aparecer lá no Evangelho de João, lá no século II. Né? Não, isso já, ao que parece, está já presente nessa carta de Paulo, dos Filipenses, que foi escrita ali pelos anos 50, 60. É isso, muito obrigado então.